Comando, meus amigos. O que define o Jacksonville Jaguars da temporada 25-26 é a palavra comando. E seja bem-vindo ao Underjacks, esse terceiro episódio, terceiro pós-jogo com vitória nessa temporada. Amém, amém. Feliz demais por mais essa vitória aí. Tô vindo um pouco mais tarde, geralmente eu venho com o jogo, com essa reação, com esse pós-jogo, logo depois da partida, ali no domingo, né? Tô gravando na segunda-feira, passei o fim de semana inteiro viajando. O único momento que eu sentei de fato ali pra fazer alguma coisa foi na hora do jogo, e aí eu já tava muito cansado ali, o jogo das 5 horas. Inclusive nem vi a rodada das 2 horas da tarde, quero ver os highlights ali, assistir o condensado dos jogos. Mas não podia deixar de faltar aqui, não podia deixar de estar aqui, de aparecer pra falar de uma vitória, cara. Vitória maravilhosa, a melhor vitória da temporada até o momento, tô feliz demais. E eu quero começar com isso, com a palavra do jogo, que é comando. Como o Jacksonville Jaguars é um time com um direcionamento, um time com uma comissão técnica racional, né, perdão, um time que tem um norte. Acho que acima de tudo o time da AFC Sul tem um norte, time do norte da Flórida. Falar da vitória, 26-21 pro Jaguars, lá no Levi Stadium, um território complicadíssimo, cara, tudo que eu posso falar, independente se a gente vai brigar pela divisão, ou se a gente vai brigar por uma vaga de wild card aí, os nossos rivais não ganharão do São Francisco 49ers no Levi Stadium. Esse é o grande ponto. Pode ter um ou outro, mas será a minoria. O São Francisco 49ers no Levi Stadium é um time dificílimo de ser enfrentado, então é uma baita vitória, uma vitória gigantesca. E vamos dar nome aos bois, né? Primeiramente falar da comissão técnica, cara. Que trabalho excepcional. Falar primeiro do Campanile, não sei se é assim que pronuncia, ou do Campanile, do coordenador defensivo, cara. Trabalho espetacular, eu já vinha falando aqui nos outros jogos o quanto era nítido que a defesa era uma unidade muito bem treinada, o quanto ele estava conseguindo explorar a individualidade dos atletas também. Jacksonville Jaguars, que de repente, num começo de temporada, eu dizia que, quem que é playmaker nesse sistema? Pô, já usado e testado, não colocaria o Travis Hunter que está chegando agora, mas colocaria o Josh Hines-Allen e colocaria o Devin Lloyd, que eu sempre gostei muito. Pô, a gente tá vendo uma defesa com inúmeros playmakers, cara. Mais uma grandiosíssima partida de vários jogadores do setor. O Josh Hines-Allen não teve nenhum sec, cara. Mas, pô, partida excepcional. Toda hora ele pressionando, toda hora ele tocando no Brock Purdy ali. Tem lances, inclusive, que você vê, tem um... Não lembro exatamente em qual frame que foi ali, em qual minuto. Mas que o Purdy faz o passe e a mão do Hines-Allen tá na cintura dele. Ou seja, é meio segundo a mais ali e ele tinha sido sacado, sabe? Então, o Josh Hines-Allen jogando muita bola, o Armstead jogando muita bola também, inclusive contribuindo ali, dividindo o fumble com o Devin Lloyd ali naquele sack final do Purdy ali, uma baita de uma porrada do Devin Lloyd, mas o Armstead pressionando, chegando em cima também, fazendo o papel dele. Vou puxar o bonde aqui, Josh Hines-Allen para jogador defensivo do ano, entendeu? Não teve nenhum saque ontem, mas é um cara que está produzindo muita pressão. E se começar a ter números de saques cada vez maiores, numa defesa que está muito bem treinada, cara, pô, ele tem tudo para ser cereja do bolo desse sistema defensivo aí. Mas vamos além, vamos falar de Devin Lloyd, que partida maravilhosa do Devin Lloyd ali, recuperando, forçando ali o fumble em cima do Purdy, né? E depois fazendo uma interceptação muito bonita também, onde ele faz um recuo, o Purdy leu errado, o Purdy não leu ele. O Purdy também foi bastante prejudicado pelos drops, isso acabou minando a confiança dele e precipitando as leituras. E aí na hora que ele escaneia o campo ali, o Devin Lloyd estava, de certa maneira, visível, né? Fácil falar quando a gente está aqui tranquilinho. Mas o Devin Lloyd faz um recuo perfeito ali, uma linda interceptação. O time jogando muita bola, cara. O Wingard jogando muita bola também. Mais um grande jogo do Jordan Lewis, meu Deus do céu. Um grande jogo do Campbell também. O Olokun jogando muita bola, forçando o fumble de novo, cara. Impressionante como o Olokun acerta a bola oval. É impressionante um negócio desse. Então, cara... Um time multifacetado, sabe? Acho que no jogo anterior eu trouxe mais um ponto ali de como o Travon Walker foi aquele cara que ajudava o Josh Hines-Allen na pressão. Dessa vez, um baita de um trabalho do Armstead, né? Contra o ex-time dele. Que defesa bonita, cara. Que defesa cruel. Minou o jogo terrestre, minou a confiança do McCaffrey. Conseguiu segurar bem os caras ali. E, sabe, dar situações boas pro ataque o tempo inteiro. Então, a unidade defensiva hoje é o grande destaque desse time pra mim. E tá colocando a gente no mapa aí de analistas, de pessoas que não estão acostumados a falar do Jaguars ou de notar a gente. E, pô, a unidade defensiva tá aparecendo, tá enchendo os olhos. Essa é a palavra. A partida da unidade defensiva tá enchendo os olhos.
E agora se a gente for... vamos continuar falando sobre comando agora. Liam Cohen, cara. Liam Cohen com mais um Masterclass chamando o ataque. Eu acho muito interessante como ele sabe equilibrar, como ele tem o timing das coisas, sabe? O timing de fazer um screen, o timing de fazer uma corrida por fora, o timing de fazer uma corrida por dentro, o timing de chamar um quarterback sneak, seja teve aquele sneak maluco que arrastaram o Trevor Lawrence pra frente ali. Timing de colocar o Trevor Lawrence em shotgun, então, assim... Pô, é muito agradável ver um jogo com o Liam Cohen dirigindo a equipe, sabe? A gente passou muito tempo aí sem comando. Também como ele é inteligente em entender que tipo de jogada ele vai chamar a partir do turnover que a defesa chamou. Que a defesa conseguiu, perdão. Ano passado a gente via muito na questão assim de às vezes a defesa forçava um turnover, vinha a bola para ataque, era aquele desespero. O Press Taylor acionava o modo desespero, né? Era aquele negócio de Trevor Lawrence em shotgun. E, meu irmão, vamos tentar achar 30 jardas, entendeu? Porque só o fato do Trevor Lawrence ter um braço bom, um braço forte, um braço preciso também, como se já fosse suficiente, como se fosse Madden, cara. O recebedor tá no mano a mano lá, você joga pro alto e pega nele, entendeu? E você acabava deixando o Trevor Lawrence à deriva, cara. Acabava queimando mesmo, dando um tiro nas costas do Trevor Lawrence. Agora, com o Liam Cohen é diferente. Você vê que a gente forçou o turnover, acho que a gente fez 14 pontos derivados de uma roubada de bola da defesa, se eu não me engano, e você vê que, por exemplo, o time que roubava a bola, de repente vinha uma corrida ali, botava a pulga atrás da orelha da defesa, entendeu? Deixava a defesa ali atenta, de repente vinha um play action, de repente vinha... O time tá usando muito passe pelo meio, cara, eu acho fabuloso, é um negócio que eu... Se voltar nos vídeos anteriores do canal, eu vi que eu pedia muito isso, cara. O Trevor Lawrence precisava fazer passos no meio do campo para ressaltar a confiança dele, não é ficar atacando o time por profundidade toda hora. Então você vê como o trabalho do Liam Cohen tá querendo, botar o time no jogo, mover as correntes, resgatar a confiança do Trevor Lawrence, entendeu? O Trevor Lawrence cada vez mais preciso, mais uma grande partida dele ontem, entendeu? Não foi um jogo explosivo do Trevor Lawrence, mas um jogo muito consciente, um jogo de um general de tropas, entendeu? O cara preciso, na hora que precisou ele correu com as próprias pernas, entendeu? Na hora que precisou ele se movia, ele saía do pocket, jogadas desenhadas para tirar o Trevor Lawrence do pocket também, como isso é bom, como é positivo de ver isso, cara. Uma coisa que eu queria ver há muito tempo. Fazer uma read option com o Trevor Lawrence, ontem até gerou aquele lance engraçado dele ter meio que esquecido que ele tinha que se jogar em campo, né, pra gastar tempo. Mas assim, interessantíssimo ver isso. Sabendo que o Trevor Lawrence tem um histórico aí considerável de lesões nas últimas temporadas, é interessante ver read option. Ele era bastante usado em read option em Clemson. Então acho legal ver que isso tá no playbook ali também, que isso também faz parte do leque de facas do Liam Cohen. Cara, espetacular, entendeu? Minha expectativa para próximos jogos é ver ele conseguindo acertar a questão da profundidade da equipe, o Trevor Lawrence achar sintonia com algum recebedor para acionar em profundidade, como era a sintonia dele com o Christian Kirk. Não sei se a ideia é que fosse o Dyami Brown, de repente o Travis Hunter pode ser esse cara também, não sei, ou o próprio Brian Thomas Jr., que é a bola de confiança do Trevor Lawrence. Mas eu acho que assim, subindo degraus. O Liam Cohen tá subindo cada vez mais, tá escalando a confiança do Trevor Lawrence, tá escalando as armas desse ataque. A gente viu aí, o Etienne renascendo das cinzas, cara. Um cara que foi tão criticado por mim. Volta os vídeos aí, eu tô detonando o Etienne, falando que eu quero esse cara fora da franquia porque ele não segurava a bola. O Etienne tem a confiança restaurada, cara. Tem um mental restaurado. O Etienne não dropa mais bola e, além disso, o cara passa para inúmeras jardas. Ontem com carregada pra caramba, levando a defesa e, sabe, muito dinâmico, sendo explorado ao máximo. É a melhor fase do Etienne desde que ele chegou do college. Então, você vê como se tornou um jogador explosivo, se tornou um playmaker na mão do Liam Cohen, né? Batendo home runs adoidado aí pelo Jaguars agora. Inclusive vai entrar o playoffs do beisebol, tô bastante ansioso, mas vamos voltar pro vídeo. Batendo home run pra caramba. É uma baita partida do Etienne. Cada vez faz mais sentido a troca do Tank Bigsby. O Liam Cohen sabe lapidar diamantes. Já fez isso com o Baker Mayfield, já fez isso com ataque terrestre e ataque aéreo também, mas ataque terrestre principalmente de Tampa Bay. E tá fazendo isso com o Jacksonville Jaguars por inteiro, cara. Que gostoso tá de ver esse ataque também. Se a defesa é aquele negócio instintivo, aquele negócio explosivo, tá legal de ver o ataque, cara. Brian Thomas Jr. com a confiança restabelecida, fazendo uma boa partida, uma partida sólida ali, cara. Recebendo a bola nas mãos, conseguindo achar seu espaço. Não era um jogo fácil, entendeu? E ele conseguiu ser muito dinâmico ali. Travis Hunter aparecendo bem também ali na proporção de alvos recebidos por jardas. Ainda falta conseguir ativar ele no modo mais explosivo, mas eu acho que também é uma questão que vai ser trabalhada.
usando muito bem os tight ends, né? O Strange cada vez mais se consolidando como um ativo importante do ataque, o Long também com uma boa partida. Que mais que eu posso falar? Parker Washington, que baita retornador de punch ele é, cara. Já era muito falado pela comunidade americana do Jacksonville Jaguars, assim, é o melhor retornador da liga, né? O pessoal brincava muito. E, porra, o cara é brabo, que touchdown maravilhoso que ele faz ali, cara. Como é legal ver um time... É aquele negócio, o papel de uma comissão técnica não dá pra você colocar tudo na conta deles, mas ele tem que maximizar as chances dos seus melhores jogadores irem bem. Ele tem que criar condições boas para que seus jogadores possam explodir, cara, entendeu? Para que seus jogadores possam exercer o seu papel à excelência, entendeu? E a gente vê o Liancoy fazendo isso com o Etienne, vamos ver o Liancoy fazer isso com os recebedores, vamos ver ele fazendo isso cada vez mais com o Trevor Lawrence, entendeu? Estamos vendo a defesa agir desse jeito, ou seja, não é mais uma bagunça, o Devin Lloyd tem ali espaço para ter seu potencial explorado, para ser instintivo, para agir a partir de um sistema bem estruturado. Então, cara, uma baita partida, eu não sei se estou esquecendo de mais alguma coisa aqui. Um jogo é muita coisa, deixa eu até dar uma olhada aqui no box score do jogo, para ver se eu me perco em alguma coisa, como o jogo foi ontem, já passou o calor do momento, às vezes tem algum detalhe que eu estou esquecendo. Eu acho que é isso, eu acho que de modo geral é isso. A defesa fez uma baita partida, cara. O Trevor Lawrence com mais um jogo sólido, entendeu? E eu acho interessante que é aquele negócio de, assim, mais um jogo que se você olha pro box score, você fala, a partida do Trevor Lawrence mais ou menos, tá ligado? Porque é um touchdown, não chegou a 200 jardas, mas quando você olha pro campo, e tem que ser feito isso, né? Tem que olhar pra bola, cara. Você vê que foi um bom jogo bom do Trevor Lawrence, um jogo que ele foi lá, cara, na hora que precisou ele foi lá e ganhou. Foi lá e, conquistou a primeira descida, ele foi lá, se arriscou, teve brilho, mais um jogo com um brilho do Trevor Lawrence. Isso é muito bom de ser ressaltado, e eu acho que acontece em boa hora, porque semana que vem vai ter o nosso primeiro jogo em prime time, Monday Night Football contra o Kansas City Chiefs, vai estar toda a legião, a torcida team do Kansas City Chiefs assistindo, essa rapaziada que usa Twitter, usa Instagram, tá ligado? Essa rapaziada que de repente vai tirar uma análise errada do Jaguars por um jogo, porque a gente não tem tanta oportunidade em prime time, em horário nobre assim mesmo. Então é bom ver o time ter uma vitória dessa para chegar grande contra o Kansas City Chiefs, entendeu? Para chegar num momento ali de alta, para poder fazer estrago. O Trevor Lawrence chegando em ascensão, o Etienne em ascensão, o Devin Lloyd em ascensão, Allen, Armstead recolocado na partida aí, o Olokun jogando muita bola. Cara, é muita gente para mais um bom desafio. O Kansas City Chiefs começou meio irregular aí na temporada, né? Mas é sempre um time dificílimo, é sempre um postulante a título. Vai ser interessante ver essa defesa enfrentando o quarterback de elite ali o jogo inteiro, né? Pegou o Joe Burrow, mas foi rapidamente, mas ainda assim o Joe Burrow sofreu muito com a pressão, mas vai pegar um quarterback de elite. Ainda que o Kansas City Chiefs esteja meio engasgando aí, vai ser interessante ver como a gente vai se portar frente a eles. Como vai funcionar ali, o Mahomes tem muito aquele negócio de ele frustrar a defesa, né? A pressão está toda ajustada, os alvos estão marcados, ele sai e ele corre. Vamos ver como a gente vai se portar contra esse tipo de defesa. Vamos ver se a gente vai conseguir manter o alto nível de rouba-bola. Vai ser muito interessante de ver. A defesa dos Chiefs também é uma defesa chata. Então é bom chegar aí com as engrenagens aí azeitadas. Você chegar com o Etienne voando, você chegar com o Trevor Lawrence confiante, entendeu? Era um jogo ali, de certa maneira eu posso dizer, propício a turnovers, porque você está jogando no Levi Stadium contra uma unidade defensiva bem treinada, apesar de desfalcada, bem treinada. Então era um jogo propício a turnovers para quarterbacks que vão jogar lá. E foi o contrário, a gente viu o Brock Purdy ali apanhar, sofrer nesse sentido assim, e ficar apurado, enquanto o Trevor Lawrence conseguiu manter o decoro. Então, interessante demais, bom demais, ansioso pro próximo desafio, na expectativa aí pelo Monday Night Football. E cara, 3-1, eu falei muito sobre os 7 primeiros jogos aqui, e como os 5 primeiros jogos eram uns jogos ali mais cascadura, cara. E chegar nos 5 primeiros jogos com pelo menos 3 vitórias é maravilhoso, o Jaguars está em ascensão, e o jogo de segunda-feira pode ser o jogo que vai abrir o olho de muita gente que ainda não está dando o devido valor para esse time, cara. Que time bom. Josh Hines-Allen vai disputar Defensive Player of the Year. Liam Cohen vai ser o melhor treinador do ano também, entendeu? E o Trevor Lawrence vai pegar o Comeback Player of the Year. Não vai pegar o MVP, vai pegar o Comeback Player of the Year. Eu não sou também tão emocionado assim.
Mas enfim, baita partida e, cara, mais que nunca ansioso para segunda-feira, para fazer frente, para fazer uma grande partida aí. Bom demais esse jogo, cara. Teve até um momento do jogo ali que o 49ers esteve melhor, que as coisas estiveram mais quentes pro nosso lado, que parecia que viria uma virada, aí nessa hora a defesa subiu o tom, o ataque também manteve ali o jogo, se manteve ligado ali, porque, cara, é inevitável. É igual o Palmeiras se jogar com o River Plate, eu sou palmeirense, o Palmeiras se jogar com o River Plate lá na Argentina, pô, uma hora você vai tomar um calor do River Plate no Monumental de Nunes, entendeu? Uma hora você vai tomar um calor do 49ers, do Kyle Shanahan no Levi Stadium. Não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. São dois times, um time em cada lado do campo ali, você não tá jogando sozinho. Mas foi bom ver que, apesar da adversidade, esse time se manteve, cara. O jogo foi tenso, esse time se manteve ali concentrado e grande, cara. A sinergia tá muito linda, tá muito boa. Vamos para a segunda-feira. E o jogo de segunda-feira, eu acho que é em casa, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Em casa contra o Chiefs, que seja um inferno no norte da Flórida e vamos para 4 vitórias. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo aí hoje, dá sua análise, sua opinião, eu tô sempre olhando no comentário. E Duval!